No princípio, quando tudo era silêncio e perfeição, Deus plantou um jardim no Éden, um paraíso de beleza indescritível. Ele fez brotar da terra as árvores mais exuberantes, agradáveis à vista e com frutos deliciosos para alimento. No coração deste jardim, duas árvores se destacavam. A árvore da vida, cujos frutos prometiam a eternidade, e a misteriosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Neste cenário perfeito, Deus criou o primeiro homem, Adão, mas, ao observar sua criação, o Senhor percebeu algo. Ele disse: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja adequada." Então, Deus fez Adão cair em um sono profundo, e de uma de suas costelas moldou a primeira mulher, Eva. Quando Adão acordou e a viu, seu coração se encheu de alegria. Ele exclamou: "Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eleziham Amessou, vivendo em completa harmonia com Deus e com a natureza." A vida no Éden era simples e feliz, com apenas uma única regra, uma ordem divina dada a Adão. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um teste de confiança, um símbolo da relação entre o Criador e sua criação. Eles tinham tudo, mas seriam capazes de obedecer a essa única proibição? A tranquilidade do paraíso, no entanto, estava prestes a ser quebrada. Um novo personagem entra em cena, a serpente, descrita como a mais astuta de todas as criaturas do campo. Com movimentos sinuosos e uma voz cheia de engano, ela se aproximou de Eva. Sua pergunta foi sutil, mas carregada de veneno. "É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" Ela torceu a verdade, plantando a primeira semente da dúvida. Eva, ainda ingênua, corrigiu a serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim." Deus disse: "Não comam dele, nem toquem nele, para que não morram." A resposta de Eva mostrava que ela conhecia a ordem, mas a serpente já havia encontrado uma brecha. Com uma confiança arrepiante, ela sussurrou a mentira que mudaria o destino da humanidade: "Certamente não morrereis." E continuou seu ataque, agora mirando no próprio caráter de Deus, porque Deus sabe que, no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação era poderosa. Não era apenas sobre um fruto ir a sobrepoder, sobre conhecimento, sobre ser igual ao Criador. A serpente ofereceu uma promessa de divindade, pintando Deus como alguém que queria reter algo bom para si. As palavras da serpente ecoaram na mente de Eva. Ela olhou para a árvore de uma nova maneira, e Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e, acima do tudo, desejável para dar entendimento. O desejo venceu a obediência. Ela estendeu a mão, tomou do fruto proibido e comeu. Mas a desobediência não parou ali. Num ato que selaria o destino de ambos, ela deu também a seu marido, Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele instante, tudo mudou. Então se abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. A inocência se foi, substituída pela vergonha e pelo medo. Eles, que antes andavam livres e sem constrangimento, agora tentavam cobrir seus corpos com folhas de figueira. A comunhão perfeita com Deus havia sido
quebrada. O silêncio do paraíso foi rompido pelo som que eles mais temiam. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, na brisa suave do fim da tarde. A mesma voz que antes lhes trazia alegria, agora lhes causava pavor. Em vez de correrem ao encontro do Pai, Adão e Eva se esconderam entre as árvores, tentando fugir da presença do Criador. Mas como se esconder de quem vê tudo? A voz de Deus ecoou pelo jardim com uma pergunta cheia de dor. Onde estás? Tremendo, Adão respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. A desculpa não convenceu a Deus, que sabia exatamente o que havia acontecido. A conversa que se seguiu foi um triste jogo de acusações. Adão culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo seu próprio ato. A queda não só os separou de Deus, mas também um do outro. O julgamento veio, primeiro para a serpente. Maldita serás entre todos os animais para a mulher. Deus disse: multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez. Com dor darás à luz filhos. E para o homem, a consequência de sua escolha foi dura. Maldita é a terra por sua causa. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas, mesmo em meio à sentença e à dor do castigo, um raio de luz brilhou. No meio do julgamento da serpente, Deus fez uma promessa extraordinária, a primeira profecia da Bíblia. Ele disse que a semente da mulher, um descendente de Eva, um dia esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de um Salvador, de alguém que viria para derrotar o mal de uma vez por todas, já estava escrita desde o início. Apesar da esperança, as consequências imediatas foram severas. O paraíso não poderia mais ser o lar do pecado. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, um primeiro sacrifício que cobriu a nudez deles, e os lançou para fora do jardim do Éden, para garantir que nunca mais voltassem e comessem da árvore da vida em seu estado caído. Ele colocou anjos poderosos, querubins com uma espada flamejante, para guardar o caminho, e assim o homem deixou o paraíso. A porta se fechou atrás deles, e o mundo que conheceram se tornou uma memória distante. Mas eles não saíram de mãos vazias. Eles levaram consigo a dor do seu erro, o peso da mortalidade, mas também a promessa de redenção. Assim terminou o tempo do Éden, o capítulo da inocência perdida. Mas ali, naquelas terras áridas a leste do paraíso, começou a longa e difícil jornada da humanidade. É uma história triste, mas também de uma esperança incrível. Mesmo após a queda, Deus não desistiu do homem, pois desde o princípio, antes mesmo da criação do mundo, já havia um plano de salvação. A história não termina na expulsão. Ela apenas começa. O que acontece a seguir? Como a humanidade se desenvolve fora do paraíso? A promessa de Deus começa a se desenrolar, mas o pecado também lança suas raízes profundas no coração da primeira família. No próximo episódio, testemunharemos uma tragédia familiar que marcará a história para sempre. Caim e Abel, o primeiro sangue da terra. Obrigado por assistir. Se você se emocionou com esta história e quer continuar essa jornada conosco através das páginas da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. 8 Law